Prezados participantes deste grupo de estudo bíblico, dos grupos da Catedral, eu quero cumprimentá-los e vamos utilizar agora o vídeo para os próximos encontros. Tivemos o estudo de Marcos, agora iniciamos o estudo do evangelista São Mateus. Eu vou fazer nesse primeiro vídeo uma introdução para que vocês tenham uma chave de leitura para uma melhor compreensão do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus tem 28 capítulos. Mateus é apóstolo e evangelista. Apóstolo porque foi chamado e enviado, e evangelista porque escreveu o primeiro evangelho. Na lista da Bíblia ele é o primeiro, mas segundo os estudiosos, foi Marcos que primeiro escreveu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus se serviu de Marcos como uma das fontes de sua pesquisa. Mas além de Marcos, tinha uma fonte chamada de Quelle, em alemão, que significa fonte. A gente escreve em português que. Essa fonte que foi o material para o escrito de Mateus e de Lucas, de Marcos não. Foi uma das fontes de Mateus. E a terceira fonte de pesquisa foram as primeiras comunidades cristãs, através da tradição oral, do testemunho das pessoas, e também o testemunho ocular de Mateus, porquanto Mateus foi apóstolo e acompanhou Jesus, então ele conhecia muito a geografia da Palestina, a topologia, e, portanto, aproximou muito das palavras de Jesus, porque ele estava junto com o Mestre. Isso traz autenticidade e historicidade ao seu evangelho. É importante lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito lá pela data de 80 a 90. É muito difícil precisar uma data exata. Os estudiosos biblistas falam entre 80 a 90. Os destinatários de Mateus. Para quem que Mateus escreve o seu Evangelho? É muito importante que vocês conheçam o público-alvo de cada evangelista, assim como Marcos tem o seu público-alvo, Lucas, João, Mateus tem o seu público-alvo, que são os cristãos vindo do judaísmo. Esse é o motivo porque Mateus cita tanto o Antigo Testamento, porque os judeus conheciam profundamente a Bíblia. E Mateus, portanto, cita o Antigo Testamento para mostrar que em Jesus se completou as promessas bíblicas, as Escrituras. Jesus é a realização de todas as promessas da Bíblia, do povo da aliança. Importante também lembrar que São Mateus, ele era um alto funcionário de Herodes, cobrador de impostos. Conhecia bem o aramaico, falava o grego. Então nós podemos deduzir que o Evangelho de Mateus, foi escrito em aramaico, que era a língua corrente da época, e também uma parte no grego, porque tinha muitos judeus na diáspora, fora da Palestina. O evangelista Mateus nós chamamos de evangelista da igreja, porque ele cita muito as primeiras comunidades cristãs, os conflitos, as dificuldades, e fala muito da assembleia, da eclésia, a igreja. É o grande catequista da igreja. E Mateus via nos primeiros cristãos a continuidade do Israel histórico, ou seja, Jesus funda a sua igreja sobre a herança de Israel. A igreja é o novo povo de Deus.
E nós vamos usar também a Bíblia como fonte de pesquisa. Eu utilizo muito a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais científica, usada pelos exegetas do mundo, pelos estudiosos. Ela é mais exata. Mas tem também a Bíblia do Peregrino, muito boa a tradução, a Ave Maria, a Bíblia Ecumênica. Vocês poderão também utilizar, sempre utilizando a Bíblia, quando nós vamos citando os capítulos. Então nós vamos estudar capítulo por capítulo para a gente ter uma profundidade maior no estudo. Eu peço a vocês que sejam perseverantes, que chamem novas pessoas, porque há tanta gente que nos procura para um estudo e um conhecimento maior da palavra de Deus. E nós vamos fazendo também desse encontro um encontro de espiritualidade, de encontro com Jesus através do evangelista Mateus. Peço a bênção de Deus para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.